Bom dia! Estamos começando mais um Na Hora do Café. E, como sempre, vai um abraço a quem está nos acompanhando, a quem acompanha o nosso canal, enfatizando mais uma vez da importância que tem você se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, ativar sininho, comentar, dar joinha, enfim, fazer todos esses procedimentos necessários para que a gente consiga continuar furando o bloqueio dos algoritmos que possibilitou que o canal de Brasília chegasse a 71 mil inscritos, ultrapassasse a casa dos 71 mil inscritos, sem em nenhum momento ter pago qualquer tipo de impulsionamento. Nada contra, apenas que é uma convicção nossa de que nessa fase, nesse momento de consolidação, certamente é uma conquista que nos liga muito mais aos nossos inscritos, esse trabalho de ir conquistando dia a dia novas adesões, novos amigos. Eu quero mandar um abraço para um amigo que está sempre acompanhando a gente de Mossoró. Infelizmente, como a gente não tem uma equipe de produção, eu acabei extraviando o nome do nosso prezadíssimo amigo que acompanha sempre o Na Hora do Café. Por falar em Na Hora do Café, como é um programa jornalístico, como é uma ideia de discutir também a diversidade e a variedade de comunicação no Brasil, eu quero enfatizar, enquanto tomo o meu café, sobre a minha não compreensão acerca de o governo federal ainda não ter transformado a Agência Brasil em um emissor de conteúdo ao dispor e interessante para os jornais, para os portais, para as TVs e rádios de todo o país. Há um problema seríssimo, e esse problema é ideológico dentro da Agência Brasil. É incompreensível, até pouco tempo atrás, tinha uma área de pesquisa sobre o caso Marielle na Agência Brasil. Peraí, isso é uma alçada da polícia. Há também uma dificuldade, e eu digo que ela é essencialmente ideológica, porque são servidores, os jornalistas, os profissionais que atuam lá, e não discuto aqui a qualidade deles, que não é esse o meu papel agora. Há um claro viés ideológico, e há também um equívoco histórico na forma como os veículos oficiais de comunicação dos governos do Brasil ao longo dos últimos anos abordam algumas questões. Essa centralização no eixo Rio e São Paulo, ela nega o próprio nome de Agência Brasil. Parece que virou Agência Rio e São Paulo. Acontecem fatos em outras cidades e não tem cobertura. Veja o caso do esporte. Só publicam notícias relativas ao esporte do Rio de Janeiro, nada mais. Se não tem capacidade, se não tem capilaridade para cobrir o país todo, então que não cubram nenhum. Redirecionem os materiais humanos e os esforços para transformar a Agência Brasil efetivamente num espaço, num órgão emissor de conteúdo para os jornais do interior. Porque nessa passagem que eu faço pelos jornais do país, eu observo que, basicamente, os jornais de todo o Brasil são alimentados por notícias da Agência Estado, do UOL Conteúdo, ou da Folha Conteúdo, e do Globo. Será que o governo ainda não se deu conta, o pessoal da área de comunicação, de que a disputa é sim dentro do campo da comunicação?
é uma sistemática complicada mudar a cabeça das pessoas. O caso do esporte é um caso vexatório. Você não encontra uma notícia do futebol paulista, você não encontra uma notícia do futebol mineiro, do futebol pernambucano, do futebol baiano, do futebol paranaense, do futebol gaúcho, só do futebol carioca. Ora bolas, não possuem condições de cobrir o país todo, então não cubram ninguém, porque do contrário continuará uma estratégia de privilegiamento que foi durante muitos anos colocada em prática pela Rádio Nacional do Rio e que destruiu em certas regiões do Nordeste a própria paixão pelos clubes locais, porque houve um tempo no qual a voz da Rádio Nacional era praticamente hegemônica no esporte. A existência de uma agência pública de comunicação é fundamental? É sim, mas é também necessário que essa agência pública trate de todo o país e não privilegie apenas uma área, uma região, alguns grupos. Isso posto, vamos às notícias, certo? O presidente da Câmara dos Deputados, o Nhonho, espera aprovar a reforma administrativa ainda no primeiro semestre desse ano. Ele ressaltou, no entanto, que as disputas em torno da reforma tributária, já em tramitação na Casa, devem ser maiores do que as que tratam da reforma administrativa. Se vocês notarem que eu fico lavando mãos no seco, é um hábito que serve como uma ferramenta de concentração, mas estou tratando e cuidando para que isso não se repita. Não é manifestação de nervosismo, não. É apenas um hábito que foi sendo adquirido ao longo dos anos. Uma notícia interessante que impacta ou que interessa, entre aspas, aos amiguinhos da esquerda. O Teodorin Obiang, filho do chefe de Estado da Guiné Equatorial, que ganhou tantos empréstimos, via BNDES e outras coisas, foi condenado nesta segunda-feira, dia 10, pela justiça francesa. O líder político, que ficou conhecido no Brasil após a homenagem feita pela escola de samba Beija-Flor, e na qual em um só jantar, em valores da época, ele gastou R$97 mil, além de outras mordomias que ele usou. O pai dele, Teodoro Obiang, está há mais de 40 anos no poder. Se nós aqui tivemos a nefasta experiência de 16 anos de governos petistas, 16 anos sim, porque o Temer foi eleito vice da Dilma em 2010 e 2014. Então não venham com essa história de que os petistas e os esquerdistas não votaram no Temer. Votaram e votaram com vontade. Pois bem, com 16 anos nós já temos toda essa engronha para recuperar. Imagina se você tem 40 anos de poder de uma mesma pessoa. O grande noticiário nacional do dia, e reflete isso dentro daquilo que eu abordei na abertura do comentário, o grande assunto do dia são as chuvas, mas não apenas as chuvas em São Paulo, mas as chuvas em todo o Brasil. Vamos abordando aqui as questões, porque hoje, excepcionalmente, eu estou tratando de uma forma mais direta as notícias, porque a gente nota que há uma necessidade por parte das pessoas de acompanharem mais ativamente o noticiário. Isto posto, vamos às manchetes de hoje dos jornais em todo o país, mas antes, de novo, mais um cafezinho que faz bem, inclusive, para aquecer a garganta assim no começo da manhã. E você, está tomando seu cafezinho? Correio do Povo de Porto Alegre, contaminação e situação do clima afetam mercados. Jornal do Comércio, também do Rio Grande do Sul, 5 novos pedágios já estão em operação no estado. Gazeta do Sul, quebra na produção poderá passar de 30%, conta da estiagem. Jornal NH,
motoristas já podem imprimir em casa o certificado de registro e licenciamento do veículo. Notícias do dia de Florianópolis: chuva em Santa Catarina, 6 cidades já decretaram estado de emergência municipal. Folha de Londrina: Paraná reserva 60 hospitais para atender coronavírus. O Diário de Campos, lá de Ponta Grossa, destaca que a taxa de ocupação dos hotéis na cidade sobe 4%. Ponta Grossa tem um parque muito bonito e que, se você está procurando um destino turístico, vale a pena visitar. Agora, Paraná: cidades paranaenses multiplicam empregos entre 2018 e 2019. Plantão em Foco de Niterói: choveu em Niterói 70% do esperado para fevereiro. O Fluminense, da mesma cidade: última semana para biometria obrigatória em 3 municípios da Baixada Fluminense. Seguindo nosso roteiro nacional, a Tribuna de Vitória: nova orla com quiosques modernos em Praia de Iriri. A Folha também de Vitória: risco de chuva forte com raios e vendaval em 50 municípios do Espírito Santo. A região de Itabuna: carteirinha, Maia tenta manter monopólio do PCdoB. Lembrando que eu inclusive fiz uma entrevista com o ministro Abraham Weintraub sobre a questão da MP que trata das carteirinhas. E a partir desse momento, dessa entrevista, que inclusive foi compartilhada por vários jornais, e aqui eu quero agradecer os sites de jornais que compartilharam aquela entrevista, inclusive o Caio Coppola, que usou no Ideias Brasil, que é o perfil dele no Instagram. Seguindo aí pela Bahia, nós temos: secretário nega execução em morte de miliciano, secretário de Segurança da Bahia. Tribuna da Bahia: corrida para deixar a Avenida 7 liberada para o Carnaval. Esse é um assunto muito forte, muito presente lá na Bahia. Correio da Bahia: autodeclaração de Ruivo, que entrou por cotas na UESB, é irregular de sindicância. Ele alegava que a avó dele era negra. Essa questão das cotas e essa questão da autodeclaração também é uma situação muito complicada. Mas se você for para a checagem, digamos assim, para a averiguação antes da inscrição, vão dizer que é preconceito. Vocês observaram que há uma redundância, há um número excessivo de jornais da Bahia. Eu ainda não consegui definir nenhum jornal de Pernambuco para fazer parte desse nosso roteiro e espero a sua sugestão de algum título. Os jornais que eu vi de Pernambuco, pelo amor de Deus, eles são uma cópia fiel e exata da pegada e da toada dos jornais do Rio e São Paulo. Diário do Nordeste de Fortaleza: bancada do Ceará pressiona a União pela liberação de 646 milhões em emendas. O Povo de Fortaleza: está aí um assunto que me interessa e me agrada muito: ônibus versus avião, a disputa pelas rotas regionais. E é uma disputa desigual, porque o ônibus, você tem uma série de gratuidades, tem trocentas mil gratuidades que não existem nos aviões. Os ônibus levam a quantidade de bagagem que o passageiro quiser e, graças à nossa gloriosa ANAC, isso não acontece no Brasil, no transporte aéreo. Então, os ônibus, está certo que as companhias não se preocuparam com o marketing e muitas coisas, mas se impõe aos ônibus uma série de ônus que acaba muitas vezes comprometendo a viabilidade financeira do empreendimento. Mídia Mix de Campo Grande: empresa é multada em 65,4 mil por transporte irregular de 6,5 mil litros de agrotóxicos. O Estado do Maranhão: Dino vai ter que explicar ao TJDF problemas na MA 315. Estado de Minas, já chegando aqui bem pertinho: caso Bacher, 1 mês de dor e desamparo.
É aquela cervejinha ideal para você servir aos seus amigos esquerdistas. Folha da Manhã de Passos, Minas Gerais. Piuí terá 8,4 milhões para cirurgias eletivas. Aí, Roberto Carvalho, uma boa notícia, você, seu pai que era de Piuí, né? São os amigos que a gente tem, com quem a gente vai interagindo todas as manhãs. Tem muita gente que está sempre junto e que é muito bom poder compartilhar. A divergência, se vale a pena fazer esse tipo de leitura, para mim sim, porque eu quero mostrar exatamente que o Brasil não se resume ao eixo Rio e São Paulo, sem nenhum preconceito. Adoro a variedade gastronômica de São Paulo, adoro a riqueza das paisagens e o jeito carioca de ser, mas o Brasil é muito mais do que Rio e São Paulo. Chegando no Triângulo Mineiro, nós vamos ao Diário de Uberlândia, e aí uma questão que vale a pena você observar na sua cidade. Metade de projetos na Câmara de Vereadores de Uberlândia trata de nomes de ruas, utilidade pública e criação de datas. É igualzinho à Câmara Legislativa aqui do DF. Mas olha só, é a mesma coisa, e provavelmente na sua cidade também seja assim. Jornal de Uberaba. Pacheco quer explicações sobre baixo nível de água na represa de Furnas. Tá aí outro assunto que eu abordei num vídeo veiculado no canal de Brasília com o meu amigo João Assis, e ele tratou exatamente do baixo nível da água na represa de Furnas. E é um jogo de empurra entre ONS, entre Furnas, entre CEMIG e os 34 municípios que existem na área de entorno do Lago de Furnas, que tinham no turismo uma grande alternativa econômica e financeira, estão penando. Talvez a exceção seja Capitólio. Ainda aqui, continuando, das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Bolsonaro comemora números positivos no turismo após isenção de impostos e projeta 2020 ainda melhor. Aquele vídeo, inclusive, era um pedido de socorro para o presidente Bolsonaro. Justiça em Foco, inseri mais um site, é um site aqui de Brasília, muito bom, voltado na questão da justiça, dos assuntos nessa área jurídica. O Justiça em Foco destaca: Embaixada da Venezuela, olha só, Embaixada da Venezuela não paga salários há 7 meses. Era isso que o PT queria para o Brasil. Vamos dar uma rápida passada nas agências de notícias pelo mundo, sites e tudo mais. Deutsche Welle, que é a voz da Alemanha: turismo bate novo recorde na Alemanha. Número de pernoites nos hotéis e acomodações do país aumentou quase 4%. São quase 500 milhões de pernoites na Alemanha. Setor está em expansão há 10 anos. Rádio France Internacional destaca uma matéria do Le Monde, que é o jornal do Partido Comunista Francês, veja bem. E ele fala: Lula faz campanha sem propostas concretas e não aceita fazer autocrítica. Só mesmo aqui no Brasil que existem jumentos que continuam apacentados e seguindo em busca do pão com mortadela. Sputnik News: Evo Morales embarcou para Cuba para fazer um tratamento, diz Alberto Fernandes, o presidente marionete da Argentina. BBC: Exército invade Congresso de El Salvador. A BBC é britânica, inglesa. Lusa: uso excessivo de telemóvel. Telemóvel é como os portugueses chamam o celular. Então vamos lá. Uso excessivo de telemóvel e redes sociais aumenta problemas mentais em jovens. ANSA, que é a agência italiana de notícias: indústria italiana fecha 2019 com queda de 1,3%. Financial Times, lá da Inglaterra: Estados Unidos acusam 4 militares chineses de hackear Equifax.
O La Vanguardia de Barcelona, lei da eutanásia volta pela terceira vez em 20 meses ao Congresso espanhol. É um assunto muito, muito delicado. Pelo amor de Deus. El País de Madrid, Arroyomolinos e Madrid, entre as 59 cidades mais arborizadas do mundo. Essa história de entre as 59 quer dizer que uma delas é a 59, porque senão o cara diria entre as 50, né? Como para não nos alongarmos, a ideia inicial seria fazer um comentário no começo e outro no final, mas o comentário que eu tinha reservado aqui para fazer no final, eu vou gravar num vídeo e vou postar ainda hoje durante o dia no canal de Brasília. Eu espero que você tenha gostado e também espero muito que você contribua indicando outros jornais. Principalmente eu sinto ausência de algum jornal do interior de São Paulo, e eu sei que tem muita gente que nos acompanha aqui pelo canal de Brasília que é de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu sei inclusive que está sendo montado em Ribeirão Preto o Ribeirão Preto News, mas enquanto isso eu gostaria de ter indicação de jornais ou sites confiáveis e interessantes. Por exemplo, em Pernambuco não encontrei nada, no Rio Grande do Norte, Sergipe, só não veio me indicar o blog da filha do Lula, bancada pelo salário de um senador do PT, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse passeio nacional pelas notícias e espero encontrar você amanhã aqui no nosso Na Hora do Café. Até lá, e acabei derramando o café em cima de mim.